batedeira no peito, sensação de desmaio, cansaço. Tudo isso pode ser sintoma de fibrilação atrial, uma das arritmias mais comuns de serem encontradas de forma contínua. E essa doença é associada a várias situações que a gente chama de fatores de risco. Os principais fatores de risco para fibrilação atrial são hipertensão arterial, temos um vídeo aqui no canal sobre isso. A pressão alta, ela faz uma dilatação dos átrios, que é justamente onde fica o nosso sistema elétrico cardíaco. Quando há uma dilatação dessa região, para de funcionar o nó sinusal e aí os átrios começam a ter despolarizações irregulares, que a gente chama de fibrilação. Para os meus alunos aí na época de faculdade, também os residentes que eu dou preceptoria, eu sempre disse, a fibrilação tem vários I de irregular, que é justamente o movimento em que o átrio passa a bater de forma irregular e daí as consequências de forma ruim para o paciente com relação a isso. Outro fator de risco, que inclusive já abordamos aqui no canal, é a apneia do sono. A falta de respiração adequada durante a noite dá uma hipóxia, o que faz com que essas células sinusais tenham dificuldade de funcionar e surge então a fibrilação atrial, também associada à dilatação desse átrio. A obesidade também é fator de risco, assim como a insuficiência cardíaca. Aqui no canal também mostramos um vídeo sobre o coração grande, que tem como uma de suas sequelas a fibrilação atrial. Outro ponto que causa fibrilação atrial é o uso abusivo de álcool. O alcoolismo ele pode causar vários tipos de arritmia, inclusive arritmias que causam a morte e a fibrilação atrial. Existe um tipo de fibrilação atrial que chama holiday arrhythmia, que é o uso excessivo de álcool. Na Holiday Syndrome, o paciente pode inclusive desmaiar, o que às vezes acontece com pessoa que bebe demais, podendo ter riscos associados a isso. E um dos principais fatores de risco associado à fibrilação atrial é a idade avançada. Acima dos 60 anos aumenta muito o risco de se ter fibrilação atrial. E como se descobre isso? Inicialmente, às vezes, o próprio paciente pode fazer o diagnóstico. Colocando a mão aqui abaixo do nosso ângulo da mandíbula, sentindo nossa artéria carótida, podemos identificar o nosso pulso. Ele é sempre na mesma batida. Tum, tum, tum. Sente aí o seu. Normal, parada, é que ele seja de 50 a 100 e sempre no mesmo ritmo. Acontece que pessoas com fibrilação atrial têm esse ritmo irregular e, ao perceber isso, devem sim marcar uma consulta para identificar se tem ou não fibrilação atrial. Essa fibrilação é identificada através do eletrocardiograma, que também pode ser descoberta de forma silenciosa, uma vez que no início ela pode não apresentar sintomas, e também através do exame de Holter 24 horas. Quais são os dois principais problemas de se descobrir a fibrilação atrial? É a frequência cardíaca alterada e o risco aumentado de AVC. Essa frequência cardíaca alterada pode ser tratada através do controle da frequência ou até mesmo do controle do ritmo, através de estratégias para colocar esse coração no ritmo de volta, no ritmo normal, especialmente controlando aqueles fatores de risco que nós falamos aqui. Já o risco de AVC, ele pode ser estratificado através de um score chamado Chades-Vasque. Pessoas com um Chades-Vasque maior ou igual a 2 têm um risco maior de desenvolver AVC isquêmico. Isso porque esse coração fibrilando na área dos átrios tem uma maior propensão de formar trombos, coágulos, que podem então subir para o cérebro e fazer esse entupimento que causa o derrame cerebral, o AVC isquêmico.
Aqui no canal também já apresentamos um vídeo sobre AVC, detalhando todos os exames e tratamentos relacionados a isso, bem como a sua prevenção. A prevenção é fundamental, inclusive a prevenção da sequela. Acontece que muito paciente meu tem medo de tomar o remédio que vai prevenir o AVC do paciente que tem fibrilação atrial, que é um remédio anticoagulante para afinar o sangue desse paciente que tem um risco aumentado de ter trombos. Mas aí eu digo, tenho experiência em casa. A minha avó, por exemplo, eu a acompanho e eu prescrevi para ela anticoagulante. Então pensem, se fosse algo de risco aumentado, eu não iria querer para minha avó. E eu acho que ela está assistindo esse vídeo, deve estar lá toda orgulhosa, dizendo, ai, a minha neta no YouTube. E a minha avó Ledinha já usa o anticoagulante há muitos anos e nunca teve nenhuma complicação relacionada a essa medicação. A gente sabe, claro, que toda medicação tem seus riscos, ninguém é livre de nenhum desses riscos, mas é importante o acompanhamento de perto para identificar o risco e o benefício. No caso dela, o benefício para o uso dessa medicação é muito maior do que o risco. É importante buscar saber, conhecer o seu risco e suas chances de benefício diante de doenças como essa. Além disso, a prevenção, controlando aqueles fatores de risco que eu disse no início, é fundamental para prevenir o desenvolvimento dessa doença. Se você gostou dessa explicação, se você conhece alguém que possa se beneficiar dessa explicação também, deixe aqui o seu like e encaminhe esse vídeo. Um abraço!